Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Particularmente eu quero acreditar que dentro daquilo que é possível, todos vocês estão bem. Para mim, é um motivo de muita honra, de muita alegria poder contar com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a esse canal, seja bem-vindo você que é inscrito e você que ainda não se inscreveu no canal. Se você porventura ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, aperte aí o sininho e o programe para que dessa maneira, você também possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando vídeos. Assim você vai ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Também encarecidamente quero pedir a você, com toda educação e todo carinho, para que você deixe aí o seu comentário que é importante para o crescimento do canal. Bom, sendo assim, já sem perca de tempo, vamos então à leitura da Santa Palavra do Senhor Deus, que hoje se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 8 e versículos 22 e 23. Amém? Bom, sendo assim, vamos então à leitura da Santa Palavra de Deus. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheu-se de água, estando eles em perigo. Amém? Somente até aqui. Bom, como costumeiramente tenho feito aqui no canal, baseando-me nesse texto ao qual eu acabei de ler, eu quero aqui dar um tema para a mensagem que agora será ministrada sobre a sua vida. O tema que o Senhor me deu é esse: os provocadores de tempestade. Amém? Segura aí. Entendemos que um dia o nosso mestre chegou, ele veio aqui na terra, ele passou aqui na terra e ele vivenciou aqui na terra as mesmas coisas que nós vivenciamos. Ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele sorriu, enfim, ele foi um ser humano comum e normal até os seus 30 anos de idade. Mas é por isso que Jesus veio aqui? É esse o motivo que levou a Jesus vir até aqui? Não, senhores. Não, não. Sabemos que um dia Deus cria o homem, Deus faz do homem a sua imagem e semelhança. Sabemos que um dia também alguém olhou para essa situação e não gostou nada dessa situação. E logo então arquiteta um plano para que esta mesma criatura, esta mesma criação possa cair. Sabemos que um dia Deus vai, pega essa criação, pega a sua criação, coloca no jardim muito bonito, jardim conhecido como Éden. Logo depois disso, mais para frente, ele coloca essa sua criação para dormir e depois serra ali a sua costela, e ao cegar a sua costela, quando ele acorda, ele dá de cara com uma mulher. Sabemos de quem estamos falando, claro, de Adão e de Eva. Deus dá de tudo para eles, do bom e do melhor, da comida, da bebida, enfim. Só que Deus vai lá e dá uma ordem para eles. Havia uma árvore que dava um fruto, e essa árvore e esse fruto, eles não poderiam ser ingeridos, e Deus dá uma ordem a eles: olha, tudo aquilo que está aqui é de vocês, mas desse fruto, desta árvore, eu não quero que vocês comam, eu não quero que vocês se aproximam. Sabemos que isso não ocorre. Sabemos que Satanás, aquele mesmo que observou essa situação, arquitetou um plano e projeto para acabar com eles, para fazer com que eles pecassem, errassem. Bom, o grande Deus deu a oportunidade, deles seguirem ali o seu livre-arbítrio, mas lamentavelmente eles pecaram. Por que pecaram? Porque um dia este ser se apoderou de uma serpente, e essa serpente enganou a Eva, e a Eva cai no erro, cai no pecado. Então ela vai lá e se alimenta deste fruto, porque o próprio Satanás havia falado uma mentira, que se ela se apoderasse ou se alimentasse, melhor dizendo, desse fruto, ela seria como Deus. E logo em seguida sabemos que Adão também cai no mesmo erro que um dia Eva caiu, cai na mesma pedra, tropeça na mesma pedra. Sabemos então que daí para frente a geração vai se passando, o tempo vai se passando, o homem vai se multiplicando sobre a face da terra, e quanto mais o homem se multiplicava, quanto mais o homem crescia, mais lamentavelmente ele se afastava do seu mestre, ele se afastava do seu Criador. Aí, ao longo da história, nós entendemos que Deus vai levantando muitas pessoas, vai levantando homens e mulheres, mas todos fracassavam, todos falhavam. Por quê? Porque o elemento humano estava ali, e o elemento humano, infelizmente, é pecador, é falho. Teve um dia, de acordo com a palavra de Deus, que nem mesmo o próprio Deus, acredite se quiser, ele soube o que fazer. Um dia ele levantou e disse: olha, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o próprio mestre se coloca diante dele e diz: Pai,
pode ter certeza de uma coisa, eu vou lá, eu vou descer, eu vou trazer de volta a sua perfeita criação, dito e feito. E Jesus vem, desce à terra, para que o projeto de salvação desse certo, é necessário que Deus pudesse usar ali um casal especial, José e Maria. Conhecemos bastante a história, sabemos bastante a história. Pois bem, Jesus desce aqui, passa um tempo no anonimato, e depois que ali ele completa seus 30 anos, ele começa oficialmente seu ministério na face da terra. E ao começar o seu ministério na face da terra, ele escolhe ali algumas pessoas para auxiliar, para ajudar. Eu estou, claro, me referindo aos seus 12 discípulos. A história vai contar que um dia eles estão ali trabalhando, e depois de um dia de cansaço, eles ali param, eles se despedem da multidão. E Jesus precisava ir até uma outra cidade, até uma outra localidade. Só que, para fazer isso, eles tiveram que pegar um barco e atravessar o rio. Então Jesus estava ali cansado, ele se deitou para dormir, porque ele também era homem, ele tinha um corpo físico igual ao meu e igual ao seu. Aí a história vai dizer o seguinte, que no meio do caminho se levantou uma tempestade muito grande. Tempestade que chacoalhava o barco para lá e para cá, tempestade muito forte que fez com que os discípulos ficassem amedrontados ali. Ali a história conta também que um deles teve uma ideia de chamar o mestre. Um deles vai, chama o mestre e o mestre coloca ali a sua ação, se coloca ali na posição e acaba com aquela situação. Então aquela tempestade para de uma vez. Então tudo aquilo volta ao normal, volta a estar mais tranquilo. E eu creio que até aqui você entendeu. Agora eu saio da parte explicativa e eu quero agora entrar na parte da revelação do céu para a sua vida. Como costumeiramente, eu tenho colocado aqui no canal, eu tenho o costume de anotar algo aqui. E eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Fiz algumas observações que nesse momento eu quero ter o prazer de mostrar para você nesse momento. E aqui estão as revelações do céu para sua vida nesse exato momento. Quando eu estudei a palavra do Senhor, quando eu estava vendo esse texto, a minha atenção logo caiu na palavra tempestade, no termo tempestade. Espiritualmente, o que é tempestade? Como que eu posso pegar essa palavra e aplicar na minha vida? É simples. A palavra tempestade, espiritualmente falando, significa momento de dificuldade, momento de adversidade, momento de provação. Provação que nenhum de nós queremos passar e atravessar. É a prova que hoje o globo da Terra, todos os 4 cantos da Terra está passando por uma provação difícil, por um tempo difícil. Eu não vou aqui entrar em detalhes porque vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Quando a minha visão, quando a minha atenção recai sobre a palavra tempestade, é por isso que Deus me deu esse tema. Eu descobri que existem 3 tipos de tempestades que podem atingir a nossa vida. Existem 3 tipos de tempestade que podem entrar em colisão com a nossa vida. E é sobre esses 3 tipos de tempestades que eu quero falar nesse momento, nesse exato tempo. Vamos lá, a primeira observação que eu fiz, olha só. A primeira tempestade que existe certos tipos de tempestades provocadas por demônios para impedir a nossa caminhada, para impedir a nossa visão. Claro, nós sabemos e entendemos que Satanás, ele é um Deus que cegou o entendimento de muitos, tirou a visão espiritual de muitos. Sabemos que Satanás também tem um plano e projeto de nos impedir de nós alcançarmos as nossas metas. Então esse é o tipo de tempestade que eu vejo, o primeiro tipo de tempestade que eu encontro. Aquelas tempestades provocadas por demônios para nos atrapalhar, para fazer com que nós não venhamos cumprir nossas metas. Eu quero aqui ser bem rápido. Eu quero dizer a você, talvez você está aí passando pela dificuldade, pela tempestade, talvez estava indo tudo bem. Aí o diabo se levantou contra a sua vida e está tentando de todas as maneiras fazer com que você pare. Está tentando de todas as maneiras fazer com que você desista, com que você largue aquilo que um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou nas tuas mãos para você fazer. Quem sabe você está me assistindo e está passando por isso. Está vendo com que os demônios estão se levantando contra a sua vida com fúria, com raiva. Eu quero dizer a você uma coisa que eu tenho falado aqui no canal. Se os demônios estão raivosos com você, se os demônios querem te parar, se os demônios não te deixam em paz, isso é um bom sinal. Por quê? Porque se você está dando trabalho para o inimigo, é claro que o inimigo vai se levantar com fúria. Se você está vendo que o diabo está tentando te destruir, não te deixa em paz, é porque algo você está fazendo que está deixando ele completamente irritado.
Quem sabe você prega a palavra de Deus e está ministrando a palavra de Deus em momentos tão difíceis como esse. Quem sabe você está aí me assistindo e tem o dom de louvar e está louvando e não parando. E você está percebendo que quanto mais você louva, mais os diabos se levantam, mais os demônios se levantam para tentar parar você. Quem sabe Satanás está aí te observando e te atacando na área onde mais dói. Quem sabe é na área familiar. Quem sabe você está aí me assistindo e está passando por isso, enfrentando um momento de dificuldade em termos particulares aí na tua casa, na tua família. Quem sabe você está me vendo agora, quem sabe você está me observando agora e está aí chorando, triste, porque há familiar seu que nesse momento tão difícil está afastado. Eu quero dizer a você que se esse é o seu caso, não pare de orar não pare de pagar o preço. Ei, talvez o demônio está se levantando contra você e está latindo como um pitbull, sabe? Talvez o demônio, o diabo está se levantando contra você e está amedrontando você, mas eu quero dizer a você que existe alguém maior do que o diabo. Existe alguém maior do que tudo e qualquer coisa que você pode imaginar quando se trata de provação, quando se trata de coisas difíceis. Ei, o nosso Deus é maior do que tudo e qualquer coisa. Quer ver um exemplo? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu logo vou enxergar, eu logo vou ver a história. E a história vai me dizer sobre a história de um garotinho, de um menino chamado Davi. Davi que um dia ele se colocou na posição, se colocou na brecha, porque um gigante chamado Golias havia se levantado ali contra a nação de Israel. Estava ali tentando humilhar a nação, tentando fazer chacota da nação. Aí ele estava inconformado, não aceitava aquela situação ali. Você pode abrir a palavra do Senhor Deus e você pode ver a história de Davi. Então ele ali não se conformou e ele se colocou na posição para lutar contra aquele gigante. Só que tem um segredo. Ele olhou para o gigante Golias, ele enxergou Golias, só que ele viu que o problema era grande. Só que ele olhou para Deus e não mostrou para Deus o tamanho do gigante, mas ele fez ao contrário. Ele mostrou para o gigante o tamanho do grande Deus que ele servia. Talvez os demônios estão aí tentando fazer de tudo para você parar, mas eu quero dizer a você, não olhe para as dificuldades não mostre para o nosso Deus o tamanho da dificuldade, mas mostre para a dificuldade o tamanho do nosso Deus. Tem gente que está aí com medo dessa pandemia. Tem gente que está aí com medo desse vírus. Mas eu quero dizer a você algo verdadeiro. O nosso Deus é maior do que esse vírus. O nosso Deus é maior do que tudo. É maior do que todas as coisas. Amém? Creia nisso. Tenha no teu coração que o seu Deus é grande, que o nosso Deus é grande, é maior do que toda e qualquer situação e adversidade que podem atingir na nossa vida. Nosso Deus é maior do que todas as tempestades. Talvez o diabo tenha feito na sua vida uma tempestade, mas essa tempestade vai passar, essa tempestade é passageira. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está no barco. É melhor passar pela dificuldade, passar pela tempestade com Jesus estando no barco, do que passar pela dificuldade e Jesus não está no barco. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, os demônios podem estar se levantando contra você, mas glorifique a Deus, sabe por quê? Porque de uma coisa eu tenho certeza, Jesus está no seu barco. Sabe, às vezes o diabo pensa que a gente vai ser derrotado, mas uma coisa eu quero dizer a você, que nosso Deus, ele nunca venceu, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Você acha que ele vai perder para o diabo? Não, ele é mais do que vitorioso. Nós somos mais que vitorioso. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que está dizendo. Então creia nisso. Amém? Olha aqui, uma segunda observação que eu fiz, anotação que eu fiz. Existem tempestades que são provocadas por Deus para nos ensinar alguma lição. Nós estamos atravessando uma dificuldade, uma tempestade, não é? Olha aqui, essa é a segunda tempestade. É aquela tempestade que o nosso próprio Deus provoca, o nosso próprio Deus permite, para quê? Para nos ensinar uma lição. Talvez no meio dessa pandemia você está passando por uma dificuldade e aí você está triste, não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar. Mas eu quero dizer a você que se você está passando por uma provação em particular, é porque Deus ele quer te ensinar alguma coisa. Qual é o propósito da provação? Eu enxergo duas possibilidades, eu enxergo duas coisas. Primeira possibilidade que eu enxergo é que quando a provação atinge a nossa vida, é claro, através da provação, Deus está querendo nos ensinar uma lição, ou seja, Deus está querendo trazer uma espécie de amadurecimento espiritual para minha e para sua vida.
Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre tenho falado, como que você vai orientar uma pessoa em um determinado problema, de uma determinada circunstância, se você não passar por esse problema, se você não passar por essa circunstância? Quando você passa por isso, quando você passa pela prova, dando glória a Deus, como dizia a música do nosso saudoso irmão Lázaro, eu quero dizer a você, quando você passa por isso, quando você aprende, você amadurece. E quando você vai passar por isso, quando o Senhor Jesus te amadurecer, pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas na sua frente, pessoas que estão passando pelo vale. Mas quando as pessoas passarem pelo vale e procurarem você, lembre-se que aquela situação ao qual você passou foi para te fortalecer, foi para te dar mais força. É isso que você tem que crer, é nisso que você tem que acreditar. Se o Senhor Jesus está te provando, é porque Ele quer usar você nesta área. Na verdade, outro ponto, outra circunstância que eu vejo pelo qual Deus permite uma aprovação eu já disse isso, é para que nós possamos valorizar as bênçãos que o Senhor Deus nos dá. A melhor coisa que tem é quando a gente consegue uma bênção, mas a gente sabe que aquela bênção que a gente está na nossa mão custou um alto preço. Custou um alto preço. Diferente quando é uma bênção, quando é uma pessoa que recebe algo de mão beijada e não dá valor. Quantas foram as vezes que eu já vi crianças pedirem presente para os pais e as crianças receberem presentes de mãos beijadas e essas mesmas crianças não terem cuidado com seus presentes e quebrarem quase que na mesma hora, no mesmo instante, o seu presente. Por quê? Porque não tem cuidado. Essa é uma das coisas que eu vejo, que eu enxergo durante uma provação, durante uma tempestade que é provocada por Deus. Para isso, para a gente valorizar. Quem sabe não é o diabo que está se levantando contra você. Existem casos que o diabo se levanta, que nem eu citei aqui. Mas existem casos que o próprio Deus, ele permite, justamente para nos testar. Justamente para fazer com que a gente amadureça, justamente também, sabe para quê? Para ver aonde está o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. É o que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que afirma isso. É só você ler a palavra de Deus, é só você ali se encontrar com a palavra de Deus, pesquisar, você vai ver a história de Abraão, o homem que um dia Deus deu um filho para ele. Só que um dia Deus pediu um filho para ele, mas qual é a intenção? Deus queria ver onde é que estava o coração dele, se estava no filho ou se estava no Deus ao qual ele servia. Sabemos que a resposta foi satisfatória para Deus. Ele provou que ali naquele exato momento o coração dele estava diante de Deus. É para isso que serve a tempestade, é para isso que serve a provação, quando Deus ele permite. Existem provações sim, que Deus permite na nossa vida, com esse intuito. Mas se você estiver sendo provado por Deus, se você estiver no meio de uma tempestade como essa, tempestade o que? É sinônimo de provação. Então, seja aprovado por Deus. Amém? Olha aqui, uma observação, uma terceira observação que eu fiz. Também existem algumas tempestades provocadas pelo homem, por conta de sua desobediência. Uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Eu quero aqui recapitular com você. Existem tempestades provocadas por demônios para nos impedir de alcançar nossas metas. Existem também tempestades provocadas por nosso Deus para justamente nos testar. Qual é o terceiro tipo de tempestade? A tempestade que é provocada por nós mesmos. Por quê? Por conta de desobediência. Qual é a base bíblica que eu uso para falar sobre isso? Simples. Eu vou aqui falar de um homem chamado Jonas, uma pessoa conhecida, homem que um dia Deus deu uma chance para ele, Deus deu uma oportunidade para ele poder fazer a obra. Aí ele vai lá e faz tudo errado. Aí ele vai lá, faz tudo torto. Por quê? Porque Deus, ele tinha dado uma ordem. Olha, vai para tal cidade, vai para a cidade de Nínive, vai lá, prega a minha palavra, mas não fale aquilo que você quer falar, fale aquilo que eu falar na sua mente, na sua cabeça. Aí ele vai lá e não faz isso. Ele pega a sua passagem, pega o barco e vai para uma outra cidade. Aí Deus, o que Deus faz? Por conta da desobediência dele, Deus permite uma tempestade grande que faz com que o barco balance para lá, balance para cá, a ponto dos marinheiros ali daquele local pegar o peso, jogar as bagagens para fora, para aliviar o barco do peso e assim fazer com que ele não afundasse. Aí eles tiveram uma ideia, vamos juntar todo mundo, vamos tirar na sorte todo mundo e alguém vai ter que dar explicação sobre isso. Aí a história diz que Jonas estava dormindo, um dos marinheiros vai lá, pega Jonas e leva junto deles. Aí a história diz que eles tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas.
né? Aí Jonas teve que explicar o porquê que aquilo estava acontecendo. Aí ele começa a abrir a boca, ele começa a dizer o seguinte: olha, isso aqui está acontecendo, essa tempestade toda aconteceu, por quê? Porque eu sirvo ao Senhor Deus que fez o mar, que fez a terra, e é o seguinte, isso é minha culpa, por quê? Porque eu estou na desobediência. Você pode ver lá que ele reconheceu que ele estava na desobediência, e por conta da desobediência dele se levantou aquela tempestade. A história diz que eles perguntaram ali o que fazer para aquela tempestade passar. Eles falou: olha, pega a minha vida, pega o meu corpo e joga no mar. Quando vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai cessar. A história vocês conhecem, ele ali é jogado no mar e Deus coloca ele dentro de um peixe, Deus coloca ele no estreito, enfim. Eu só sei que naquele exato momento, quando ele é jogado dentro do mar, o peixe vai até uma direção e Deus coloca ele de novo na direção que era para ele ir. E quando ele chega lá, ele ministra a palavra, as pessoas se convertem, você conhece a história. Mas o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes Deus nos dá uma chance, Deus nos dá uma oportunidade para fazer algo e a gente vai lá e faz de outro jeito, faz de outra maneira, desobedece, e por desobedecer a gente acaba colocando a nossa vida em perigo e a vida de outros em perigo. A gente acaba provocando tempestades terríveis que muitas das vezes podem ocasionar situações que podem ser irreversíveis. Não é verdade? Mas eu digo a você que eu vejo uma coisa boa em Jonas. Eu não fico só detonando Jonas, não, mas eu vejo nele uma qualidade. Ele errou, ele conseguiu entender que era por conta dele que aquela tempestade havia se levantado por conta da sua própria desobediência. Talvez você está aí me assistindo e você errou, você pecou. Eu quero dizer a você que assim como você, eu também erro, eu também peco, pois sou um ser humano. Todo ser humano peca, todo ser humano erra. Mas quando você errar, quando você pecar, se você sabe que você está errado, então o primeiro passo para você ser perdoado é esse. É você entender, é você reconhecer que você está errado. Porque muitas das vezes a gente comete erros e as tempestades atingem a nossa vida. A gente pega a prova com a própria mão. Não vamos fazer como Jonas, não. Não vamos provocar tempestades em nossas vidas por conta de desobediência. Se o Senhor Deus te deu uma ordem para fazer, faça com excelência. Se o Senhor Deus te deu algo para fazer, faça com excelência, com carinho, com amor. Amém? Se na sua denominação você for chamado para pregar, pregue com excelência. Se na sua denominação, independente de qualquer seja, você for chamado para louvar, louve. Se você for chamado para limpar as cadeiras, ainda que seja isso, ainda que seja simples, faça com excelência. Mas quando Deus te der uma ordem, não faça como Jonas, não. Não desobedeça, porque se você desobedecer, você pode causar tempestade. Existem tempestades que são causadas pelos homens. Existem provações que a gente pega com a própria mão. Seja obediente. Vamos ser obedientes nessa última hora. Ok, pessoal? Bom, aqui eu me despeço. Essas foram as minhas humildes e simples palavras. Desculpe aí alguma coisa, algum erro técnico, faz parte, porque nós somos seres humanos. Nós erramos, nós pecamos. Nesse momento eu quero aqui fazer um pedido especial para você. Ore pela minha vida, pela minha família. Ore por mim, que eu estarei sempre orando por você. Compartilhe esses vídeos, leve para frente e que o grande Deus de Israel te abençoe. Sendo assim, até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel, com sua bondade, me permitir.